bem-vindo a mais uma aula de vendas. Eu sou Miguel Andrade, estrategista comercial, e hoje nós vamos falar sobre a principal ferramenta de vendas de um excelente comunicador. Como aumentar as minhas vendas? Como que eu consigo vender mais? Se tu usar apenas isso com intencionalidade, tuas vendas vão aumentar de forma extraordinária. Miguel, o que eu preciso fazer para vender mais? Como que eu vou vender mais? O que é essa ferramenta argumentativa que vai mudar o jogo das minhas vendas? Hoje nós vamos aprender a como estruturar perguntas que vendem e, através da intencionalidade, gerar mais vendas dentro do teu negócio. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar os modelos de perguntas e como que isso pode acelerar os teus resultados em vendas. O bom vendedor não fala, o bom vendedor, ele ouve. Existe uma regra chamada 80-20, que ela se aplica praticamente a tudo na vida. E dentro do processo de vendas, nós podemos também, para extrair o máximo de potencial daquela conversa e ser o mais intencional possível, o mais persuasivo possível, usar também a regra do 80-20. Fale 20%. E faça o teu cliente falar 80% da conversa. O problema é que a maioria dos vendedores, eles querem falar. Eu quero oferecer meu produto, eu quero falar das características do meu produto, eu quero que tu compre agora. E não necessariamente isso vai surtir efeito dentro de um processo claro de vendas, principalmente quando a venda é muito mais consultiva, é muito mais baseada em relacionamento. Então sempre eu preciso gerar mais conversa onde o cliente fala mais e eu faço apenas o meio campo com perguntas inteligentes que fazem o cliente falar do modo certo, que vai construindo ali um caminho de uma conversa intencional, onde eu vou entendendo o problema, vou conectando com a solução, onde eu vou entendendo as necessidades e apresentando aquilo que o meu produto, o meu serviço podem resolver na vida daquele cliente. A primeira coisa que eu preciso entender é que quando eu faço boas perguntas, eu passo o foco da conversa para o cliente. E aí ele vai falar mais do que eu. Então, quanto mais ele fala, mais ele está se auto-vendendo aquele produto, aquele serviço que, na verdade, eu queria vender. Mas quando ele fala, ele vai entendendo as necessidades que ele tem, ele vai entendendo as dores que ele tem e ele mesmo vai comprando necessariamente o teu produto ou serviço sem diretamente tu estar vendendo, porque tu está fazendo perguntas inteligentes. Então, existem 3 modelos de perguntas. A primeira delas é a pergunta que nós chamamos de pergunta fechada. Essa pergunta fechada, ela não nos leva necessariamente ao objetivo da venda. E esse, na verdade, é um dos piores modelos de perguntas para se fazer em uma conversa onde nós queremos gerar diálogo e ter entendimento do problema para conectar com a solução daquele cliente. Então, dentro desse processo, eu preciso entender que perguntas fechadas não são os melhores modelos de pergunta. O último modelo que eu vou apresentar aqui para vocês é o melhor, mas eu quero começar por perguntas fechadas para você entender que esse modelo de perguntas, ele dificilmente vai te levar a um processo de vendas. Por quê, Miguel? Qual que é esse modelo de perguntas fechadas? Perguntas fechadas são sempre respondidas com palavras curtas, com frases curtas, com sim, não, talvez, quem sabe, mas ele não me dá o parecer daquilo que o cliente precisa, ele não me dá informação para ter uma conversa convincente de vendas, ele não me direciona para uma parte final, que é a parte de fato para apresentação de proposta e compra daquele cliente. Modelo de perguntas fechadas são mais ou menos assim: João, tu gosta de café? E aí o João vai me responder sim ou não. João, tu gosta de dirigir? O João vai me responder sim ou não. Então essa pergunta, ela dificilmente me leva a um processo de vendas. Por quê? Porque o cliente não tem diálogo. E aí eu tenho que estar sempre falando mais que o cliente, toda a resposta do cliente é curta, porque o modelo de pergunta que eu posiciono é o modelo errado de perguntas, porque é perguntas fechadas. Existe o segundo modelo, que é parecido com o primeiro, mas é muito mais intencional, que é perguntas direcionadas. Perguntas direcionadas têm mais ou menos o mesmo cunho da pergunta fechada, só que com um objetivo claro. Ou seja, eu quero que quando o cliente diga sim ou não, ele esteja assumindo o compromisso para avançar dentro das etapas de vendas.
Então eu vou perguntar para ele perguntas que eu sei que ele vai me responder com sim ou com não, mas as perguntas que eu quero que ele responda com sim ou com não. Então, ao invés de eu trazer uma pergunta fechada, eu trago uma pergunta direcionada. A fechada, eu não sei o que eu estou fazendo e o cliente está falando pouco. A direcionada é apenas para pegar micro compromissos e fazer ele andar dentro das etapas do meu script de vendas. Então, a pergunta direcionada, ela pode ser mais ou menos assim. João, tu consegue visualizar esse processo que eu tô te apresentando do meu serviço dentro do teu negócio para aumentar os teus resultados? Ele vai me responder igual a pergunta fechada, sim ou não. Só que quando ele me responde, por exemplo, sim, ele tá assumindo um pequeno compromisso de o meu serviço tem impacto dentro do negócio dele. Então, quando ele diz sim, ele está dizendo que ele está visualizando o meu processo, que é o que eu estou querendo vender para ele, dentro do negócio dele e que esse processo pode trazer os resultados que ele precisa. Então, tu vê que a mesma resposta do cliente, com perguntas diferentes, vão levar a resultados diferentes. E um bom vendedor, ele vai fazendo o cliente assumir pequenos compromissos ao longo do processo. Então, a mesma resposta não necessariamente significa que foi o mesmo modelo de perguntas que eu usei. Significa que a pergunta fechada eu não vou a lugar nenhum, significa que a pergunta direcionada, apesar de ter uma resposta curta, eu estou fazendo aquele cliente assumir pequenos compromissos ao longo da conversa de vendas. E o terceiro, maior, melhor tipos de perguntas a serem feitas dentro de um processo de vendas, Miguel, qual que é? Antes de eu te falar esse terceiro tipo de pergunta, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo como esse falando sobre conceitos de venda prático para aumentar as tuas vendas e descomplicar tudo aquilo que vai aumentar os teus resultados. Aqui é venda sem complicação, é fazer você botar mais dinheiro no bolso e ter mais resultado dentro do seu processo de vendas. Seja você um gestor comercial, seja você dono de um negócio, ou seja você um vendedor ativo, que é a marca da empresa atendendo os seus clientes. Certo? Clicou aqui, se inscreveu no canal, também deixa o teu like para que a gente possa alcançar mais pessoas com um vídeo como esse. Já fez isso? Vamos lá para o terceiro e grande passo dentro de um processo de vendas, o terceiro modelo de perguntas que muda os seus resultados? Então anote isto, perguntas abertas. Perguntas abertas. O que são perguntas abertas, Miguel? Perguntas abertas, diferente de perguntas fechadas, elas dão um leque amplo para o discurso do cliente, para que o diálogo do cliente seja mais profundo. Ele me mostre quem ele é, o que ele gosta e o que ele precisa. Lembre-se disto, em uma conversa de vendas eu preciso descobrir 3 coisas com as minhas perguntas. O que o meu cliente gosta? O que meu cliente gosta? O que ele precisa? O que meu cliente precisa? E quem é o meu cliente? Eu preciso entender qual é o perfil dele. E quando eu faço perguntas abertas, intencionais, bem direcionadas, com um conceito de vendas muito bem aplicado, eu consigo ter as 3 respostas dentro desse processo de vendas e eu consigo também fazer uma venda com menos atrito, com menos resistência e principalmente o grande vilão das vendas, com menos objeções. Então, qual seria o modelo de perguntas abertas, Miguel? Lembra lá que quando a gente perguntou para o João se ele gostava de café, a resposta dele seria sim ou não? Perfeito! Eu posso usar mais ou menos um modelo parecido com esse, só mudando o sentido dessa frase, trazendo para o conceito de perguntas abertas. Então eu perguntaria mais ou menos assim: João, em relação a café, tu tem alguma preferência? Prefere ele preto ou com leite? Tu entende que eu estou falando sobre o mesmo produto café, só que eu estou falando com ele sobre atributos daquilo que eu quero para aquela conversa. E aí ele vai me dizer: Miguel, na verdade eu não gosto muito de café. E eu vou perguntar para ele: é verdade, João, mas por que tu não gosta de café? E aí ele vai remeter a história do porquê ele não gosta de café. E ele pode me dizer: Miguel, simplesmente minha família nunca teve o costume de tomar café e eu não consegui pegar esse hábito. E depois de grande, quando eu tentei tomar, eu não consegui mais tomar café. Então eu acho que é algo que eu nunca consegui me adaptar. Perfeito, João. Tu entende que lá no começo, quando eu perguntei, na pergunta fechada, João, tu gosta de café? Ele simplesmente me disse sim ou não.
Na pergunta aberta, eu perguntei exatamente aquilo que eu queria saber e eu consegui entender um pouco mais de quem era o João, de qual era o gosto dele, se ele gostava ou não de café, se ele tinha preferência ou não por café. Então essa pergunta, ela é muito mais ampla do que aquela pergunta. João, tu gosta de café? O João vai me dizer, não, não gosto de café. Pergunta aberta. João, tu tem preferência entre o café preto, o café com leite ou algum outro tipo de café? Ele vai me dizer, não, Miguel, eu não tenho preferência porque eu não gosto de café. E aí eu vou continuar com perguntas sempre trazendo o foco do 80-20. O cliente fala mais e eu uso meus 20% de maneira intencional para gerar perguntas inteligentes que vão trazer o conceito de quem ele é, do que ele precisa. E dentro desse conceito eu consigo gerar mais venda. E aí eu vou perguntar para ele, mas João, que legal, é difícil ver pessoas que não gostam de café. Mas me conta, por que tu não gosta de café, João? E aí eu fiz o quê? Mais uma pergunta aberta para entender. E aí ele vai me dizer, Miguel, eu não gosto de café pelo motivo X. É diferente da pergunta, gosta de café, sim ou não? Eu trago um conceito de pergunta aberta para entender e posicionar minha comunicação exatamente em cima daquilo que o cliente está falando. Certo? Vocês entenderam o conceito de perguntas fechadas, perguntas direcionadas e perguntas abertas? Miguel, fiquei com dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Miguel, gostei, vou começar a usar isso no meu script hoje, vou começar a usar isso na minha conversa de vendas hoje. Se você colocar isso em prática hoje, eu garanto que as suas vendas já vão aumentar. Porque muitas vezes o vendedor quer falar do produto, quer falar do serviço, só fala de característica, fala do modo errado. E quando vê, ele fez perguntas erradas, falou do jeito errado, falou mais que o cliente e diz assim, Miguel, tô falando com muita gente, tô vendendo para pouca gente. Por quê? Porque tu tá fazendo o processo do jeito errado. O bom vendedor não fala, o bom vendedor ouve e quando ele fala perguntas intencionais que fazem o cliente se abrir ou que levam o cliente exatamente para a etapa que eu quero. Eu sempre digo, vendas é um jogo de xadrez que eu preciso ter na minha cabeça antecipado, pelo menos 2, 3 movimentos do meu cliente. Então, antes mesmo do cliente jogar aquele jogo, eu já sei para onde eu quero levar o meu cliente dentro da minha conversa de vendas. Quer aprender a ser um vendedor de alta performance e agir com intencionalidade e jogar o jogo das vendas? Então, fica comigo nesse canal, me segue lá no Instagram, @EuSouMiguelAndrade, que você vai ter conteúdo diário sobre vendas, conteúdo diário sobre negócio, conteúdo diário sobre processos e conceitos de vendas para aumentar os teus resultados. Certo, meus queridos? Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.